Olá! Neste vídeo abordarei o sistema de numeração decimal. Conheceremos suas características como algarismo, valor posicional e a base 10. Continue aí e adicione mais este tema ao seu currículo de matemática. Este é o canal Quero Matemática e eu sou o professor Juliano César. Nesta aula, será conhecido o sistema de numeração decimal que possui base 10. Falaremos sobre as principais propriedades e características desse sistema, que é o mais utilizado no mundo. Veremos que ele possui 10 símbolos, agrupamentos de 10 em 10 e é posicional. Vamos lá? Então, pessoal, vamos ver aqui agora quais são as principais características do sistema de numeração decimal. Tudo bem? Este assunto ele é de extrema importância para as próximas aulas que iremos tratar aqui no canal. Nós vamos tratar sobre as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, então vamos começar com as principais características desse sistema. Primeira característica que nós temos é que nós usamos apenas 10 símbolos para representar qualquer número. Os símbolos são esses aqui bem conhecidos, né? É o símbolo que vai do 0 até o 9. Suponhamos que nós queremos representar a quantidade de 25 maçãs. Então, para representar esta quantidade de 25 maçãs, eu estou utilizando aqui o algarismo 2, ou o símbolo 2, ou o dígito 2, e também o algarismo 5. Então, este 2 e este 5, que até então era apenas um símbolo, se torna um número, se torna algo que tem valor, ou seja, 25. Se eu quero representar, por exemplo, a quantidade de R$232, eu estou utilizando aqui o algarismo 2, o algarismo 3 e novamente o algarismo 2. Então, qualquer número que a gente queira escrever, que represente também qualquer quantidade, pode ser utilizado apenas esses 10 algarismos aqui. Tá certo? Então, só exemplificando novamente, o valor de 1.238 foi utilizado o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3 e o algarismo 8. Ou o símbolo 1, o símbolo 2, o símbolo 3, o símbolo 8, que acabou gerando este valor de 1.238, certo? Vamos agora para a segunda propriedade. O que nós temos? A segunda característica do sistema de numeração decimal é que nós realizamos o agrupamento de 10 em 10 para facilitar a contagem. E aí, por isso, nós dizemos que esse sistema de numeração é decimal ou base 10, tá certo? Olha, uma das explicações que tem para isso daí seria a assimilação com os 10 dedos que nós temos nas mãos. Sugere-se que este agrupamento de 10 em 10 partiu daí. Mas isso é uma característica do sistema de numeração decimal. E existem outros sistemas que não têm a base 10 como referência, né? Você pode, na verdade, construir um sistema de numeração com qualquer referência. Base 10, base 8, base 2, base 15. Enfim, as possibilidades são imensas. Olha só a situação. Inicialmente, nós temos aqui um grupo, né, com um total de 15 elementos. Certo? A contagem total aqui são 15 elementos. O que eu vou fazer aqui? Inicialmente, eu vou pegar esses meus elementos e fazer uma separação em grupos de 10. Já que o nosso sistema de numeração decimal possui essa característica. Mas antes disso, vem aqui comigo. Está aprendendo o tema de hoje? Então não perca tempo e inscreva-se para continuar o caminho de sucesso na ciência matemática. Dá um gostei e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor conteúdo. E ative o sininho para obter em primeira mão as novas aulas lançadas semanalmente. Então, vamos fazer aqui a separação de grupos de 10 em 10. Veja só. Ao colocar, digamos, esse cercadinho aqui, nesses primeiros 10 elementos, eu acabei de formar um grupo. Um grupo
do sistema de numeração decimal. Beleza. Esse grupo aqui tem 10 elementos. Este outro grupo vai ter quantos elementos? 5? Não. Não. Repare bem. O nosso sistema de numeração decimal, você só pode fazer agrupamentos de 10 em 10 elementos. Então, aqui nós formamos um grupo de 10, ok, e sobrou 5 elementos. É necessário pegar mais 5 elementos para formar um outro grupo. Se nós não temos mais elementos, fica esta sobra, porque a nossa característica neste sistema é agrupamento de 10 em 10. Tudo bem? Vamos ver a terceira propriedade. A terceira propriedade diz que a posição dos símbolos em número é muito importante. Por isso, dizemos que esse sistema é posicional. Essa é uma das características mais elementares desse sistema de numeração. Veja só o nosso exemplo. Eu utilizei aqui o algarismo 2 e o algarismo 3 para representar o número ou a quantidade 23. Esse 3 aqui, ele está representando 3 unidades. Este número 2, ele já está representando 2 dezenas ou 20 unidades. Agora, o que acontece se ao invés de colocar o 2 primeiro, eu colocar o 3 primeiro? Fazer uma inversão. No lugar do 2 eu coloco o 3 e no lugar do 3 eu coloco o 2. Vamos ver o que acontece? Olha só. Só de fazer esta inversão, o valor 23 agora passa a ser 32. Então, olha o quanto que é importante essa questão da posição dos números. Este número 2 agora passa a ser 2 unidades, enquanto que no exemplo anterior era 2 dezenas, ou seja, 20 unidades. E este número 3 passa a ser 3 dezenas, ou 30 unidades, enquanto que no exemplo anterior representava apenas 3 unidades. Ok? Vejamos a quarta propriedade. Todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à direita. Isso é o que se chama de princípio de posição decimal. Veja o exemplo que fica mais fácil compreender. Nós temos aí o número 222, certo? Este número 2 aqui, ele vale 2 unidades. Este outro número 2 aqui, ele já vale 20 unidades, ou seja, 2 vezes 10. Então, esse número 2 aqui, em relação a este outro número 2, ele é 10 vezes maior do que aquele que está à sua direita. E isso acaba acontecendo neste outro número 2 aqui, ó. Olha só, este número 2, ele vale 200. Ou seja, 20 vezes 10, certo? Então, ele também tem valor 10 vezes maior do que aquele que está imediatamente à sua direita. Este conceito aqui, ele facilita demais a interpretação do algoritmo da multiplicação, tá certo? Bom, o sistema de numeração decimal, ele também possui o que nós chamamos de ordens e classes. Tá certo? Vamos ver cada um aqui o que seriam essas ordens e essas classes. Observe que no nosso esquema, para cada cor, nós temos 3 elementos. Olha só, esse azul mais escuro aqui, temos 3 elementos, que são as unidades, dezenas e centenas. Para a cor verde, a mesma coisa. Para a cor amarela, né, nós temos unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Esse agrupamento de 3 em 3 é para formar o que nós chamamos de classe. Tudo bem? Olha só. 3 elementos aqui formam uma classe. No caso, a primeira classe que nós temos é a classe das unidades, ou das unidades simples também, a forma que é conhecido, né? Este outro agrupamento aqui, esse agrupamento verde, nós temos a classe dos milhares, a classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Agora, gente, uma coisa interessante é que todas as classes recebem a nomenclatura unidades, dezenas e centenas.
Olha só a classe dos milhares. Nós temos unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. A mesma coisa acontece na classe dos milhões. Nós temos unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. Tudo bem? E nós temos também as ordens. As ordens elas seguem enumeradas como uma ordem realmente. Aqui o primeiro elemento nós temos a primeira ordem, depois nós temos a segunda ordem, terceira, quarta e assim por diante. Ok? Observe, gente, que qualquer ordem que nós escolhermos aqui, ele está diretamente ligada a uma única entidade da classe. Então, por exemplo, a quarta ordem aqui representa a unidade de milhar. E vai ser sempre assim. A quarta ordem sempre será a unidade de milhar. Observe aqui agora, dentro do nosso esqueminha, como é que fica a representação de um número. Veja só, esse número é um número bem grande, né? Então, para fazer a leitura desse número, a primeira coisa que nós fazemos é observar qual é a maior classe atingida por ele. Então, se nós formos aqui, ó, da direita para a esquerda, nós vamos ver que a maior classe atingida é a classe dos bilhões, especificamente na unidade de bilhão, que é o número 7 aqui. Tudo bem? Então, a leitura ela começa a partir da maior classe e você vai lendo os valores conforme as classes seguintes. Então, a leitura deste número é 7 bilhões, não precisa falar unidade de bilhão, tá? Você pode ir diretamente no valor e na classe aqui. Então, são 7 bilhões, 547 milhões, 384 mil e 105 unidades. Olha a representação novamente aqui ao lado. Este número 5, ele está na primeira ordem, que equivale a 5 unidades. Este número 0, ele já está na segunda ordem. Olha aqui a nossa segunda ordem, é a ordem das dezenas. Então, este número 1 é uma centena, ou 1 vezes 100 unidades, que é igual a 100 unidades. Este número 4, ele já está na quarta ordem. A quarta ordem é as unidades de milhar. Então, este algarismo 4 equivale a 4 vezes 1000 unidades, que é igual a 4.000 unidades. Então, esse algarismo 4 tem um valor de 4.000 unidades. Este algarismo 8, ele já está na quinta ordem, que é as dezenas de milhar. Então, este número 8, esse algarismo 8, equivale a 8 vezes 10.000 unidades, que é igual a 80.000 unidades. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Nós temos 4 características elementares, nós temos a divisão em ordens e classes, tá? Todas essas 4 propriedades, mais o entendimento de ordens e classes, vai ser o quesito chave para a gente fazer o estudo e o domínio das 4 operações: adição, multiplicação e divisão. Você adquiriu mais este conhecimento, sistema de numeração decimal. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e assista a um desses vídeos recomendados. Tchau!